Há algo que os olhos não dizem, mas a alma pressente. Você já sentiu isso? Um magnetismo silencioso, quase imperceptível, que te conecta a alguém como se vocês compartilhassem um destino antigo. Ele ainda não sabe, mas algo dentro dele já começou a te escolher. E esse processo não é racional, é arquetípico, profundo, inconsciente. Carl Jung chamaria isso de um chamado da psique, uma sincronicidade entre o seu campo vibracional e os complexos emocionais que habitam o inconsciente dele. Muitas mulheres vivem tentando fazer dar certo, oferecendo tudo de si, moldando-se ao desejo do outro, e mesmo assim se sentem invisíveis. Mas o que atrai de verdade não nasce do esforço, surge da energia, da presença, do arquétipo da mulher que não busca ser escolhida, porque já vibra na certeza de que é inevitável ser percebida. E quando essa mulher desperta, o ego masculino sente. Ele não entende por quê, mas algo o puxa, como um símbolo perdido que finalmente encontra forma. Você já percebeu que existem conexões que não se explicam? Pessoas que surgem na sua vida e te tocam num ponto que nem você sabia que existia? Isso não é acaso. É um movimento profundo da alma, regido por forças invisíveis, como a atração entre o ânimos e a ânima. E quando você começa a vibrar em sua verdade essencial, você ativa gatilhos inconscientes que fazem ele se aproximar sem entender o motivo. Ele acha que está escolhendo, mas na verdade está respondendo a um chamado que vem de você. Neste vídeo, vamos atravessar juntas um portal simbólico. Não para manipular, mas para compreender, porque os sinais de que um homem está te escolhendo, mesmo sem perceber, estão nas entrelinhas do comportamento, nas frestas do olhar, nas pausas do silêncio. E só quem está desperta consegue ver. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não vem à consciência retorna como destino. Então, hoje, vamos tornar consciente o que já pulsa no campo invisível entre vocês. Você está pronta para enxergar o invisível, para compreender os 5 sinais que revelam quando um homem começa a te escolher não com palavras, mas com alma? Porque se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Se no início deste vídeo você sentiu que algo invisível, mas poderoso, já conecta vocês dois, agora vamos aprender 5 sinais profundos e muitas vezes silenciosos que revelam, mesmo sem ele perceber, que a alma dele já começou a te escolher. O campo invisível do desejo. Algo se move entre vocês antes mesmo das palavras serem ditas. Um campo invisível que atrai, ressoa, convoca. Quando seus olhares cruzam, há algo que escapa à razão. E é aí que o jogo profundo começa. Jung diria que esse campo é formado pelos complexos emocionais e pela energia arquetípica que você carrega como mulher. Ele pode não perceber com o intelecto, mas sente no pulsar da alma. E nesse entrelaçar silencioso, ele começa a te escolher de modo intuitivo. Sua presença se torna um espelho para as sombras e luzes dele. Aquilo que ele nem sabia existir desperta de dentro. É nesse instante que a alma toma a dianteira e o ego masculino se curva sem que ele perceba a razão. Você talvez nunca tenha percebido o poder desse campo invisível que te constitui, seus medos, feridas, luzes e segredos. Mas ele está ali, pulsando. Quando você se alinha a ele com clareza e integridade, ele o sente. Ele começa a experienciar uma atração que vai além do físico, porque o que se move é a psique. Mas atenção, esse movimento não é linear, não é previsível. Há resistências, recuos, dúvidas. Ele reluta, questiona, duvida. E é justamente nesses momentos de tensão que a escolha inconsciente se fortalece. A sombra e o desejo disputam o palco. E quando ele se aproxima, inquieto, sentindo algo desconhecido,
Você sabe que já ganhou um terreno sutil. Ele pode não ter consciência disso, mas foi tocado por algo maior que ele mesmo, convocado por uma força silenciosa que você ativou. Sinal 1. Olhar que se expande. Você já notou que, quando ele olha para você, o olhar demora mais tempo do que o habitual? Ele não apenas te vê, ele investiga teu ser. É como se buscasse uma porta no teu espelho interior, uma fresta para entrar no teu universo. Esse olhar é a primeira chispa do reconhecimento inconsciente. Jung falaria de projeção. Ele começa a projetar em você aspectos de sua ânima, sua vida emocional feminina ideal, até mesmo sem perceber. Ele busca encontrar aquilo que falta nele mesmo através de você. E esse olhar expandido é a ponte desse projeto. Mas não se engane, o olhar expandido carrega ambivalência. Pode haver desejo e medo entrelaçados, intensidade e fuga. Ele se aproxima, mas recua. Ele olha, porém se assusta. E esse vai e vem é um sinal poderoso de que o processo inconsciente está ativo. Às vezes, ele finge desatenção, mas seu campo interno registra. Ele volta a te ver, envergonhado ou fascinado. Ele percebe que seus olhos se movem para você novamente. Ele não consegue evitar. É uma dança entre o consciente e o inconsciente. E quando esse olhar que expande começa a tolerar seu silêncio, a acolher sua presença completa, sem pressa, você sabe que ele já te escolheu. Ele não entende por quê ainda, mas já sente que em você há algo que salva. Sinal 2. Toques sutis. Proximidade discreta. Os toques mais significativos quase nunca acontecem quando ele planeja. Ele acha que foi casual, mas foi uma ponte. A leve escorregada de mãos, o roçar de cabelos, o braço que roça teu ombro, tudo isso ativa centros profundos de intimidade invisível. É nesse instante que ele atravessa uma linha invisível entre o circuito social e o circuito da alma. Ele passa de quem você é para os outros para quem você é para mim. Jung chamaria esse movimento de individuação relacional. Ele começa a te relacionar não como objeto externo, mas como sujeito interior. Se você permitir que esses toques aconteçam com presença, sem pressa, sem interferência da lógica, eles se tornam portais simbólicos. Cada gesto mínimo carrega uma carga arquetípica. Você ativa algo nele que ele não sabia que existia. Sua ternura ancestral, seu desejo de vulnerabilidade. Mas cuidado! Se esses toques forem interpretados somente como físico, ele pode recuar. Ele precisa sentir que há profundidade por trás do gesto, que o toque ativa algo em você e ativa algo nele, que há reverberação emocional. Quando ele começar a mover o corpo em sua direção, quase instintivamente, buscando proximidade sem perceber, é um sinal poderoso. A ponte entre dois mundos já foi erguida. E você é a portadora dessa ponte. Sinal 3. Voz que se suaviza e se aproxima. Preste atenção na voz dele quando fala contigo. Ela muda, fica mais branda, hesitante, cheia de pausas, como se estivesse buscando algo mais profundo. Ele não fala mais sobre, ele fala para você. Jung falaria do arco da ânima. Ele começa a se permitir expressar vulnerabilidade, emoções que normalmente guarda. Essa suavização da voz é como um desarmar. Ele suspende as defesas, abre em fragmentos de alma. Ele busca encontrar uma frequência na qual você responda, uma ressonância interna. Ele não fala isso com palavras, mas com o tom, o volume, a hesitação. E por vezes você vai perceber que ele fala sobre você, não sobre si mesmo, repetindo frases ou lembranças suas. Ele ruma para o que o toca em ti, porque seu campo interno já te escolheu. Ele busca moldar a conversa em torno de teu universo simbólico, mas esse gesto pode vir com tensão. Ele pode travar, hesitar, mudar o tema. Ele sente o peso do novo.
Se abrir assim, é risco. E é exatamente nesse risco que a escolha inconsciente se fortalece. Quando finalmente ele começa a te procurar nas palavras, na voz, nos silêncios, não para te analisar, mas para se conectar. Você saberá que ele já te escolheu. E o mistério é que ele nem percebeu que fez essa escolha. Sinal 4 e 5. Cuidados e desaparecimentos. E presença que se impõe. Quarto sinal. As fugas repentinas. Sim, ele vai desaparecer por instantes, sumir, se recolher, como se experimentasse o próprio campo interno. Esses sumiços são provas inconscientes. Ele testa a força da sua presença, sua estabilidade. Se você permanecer íntegra em seu campo, sem desespero, ele volta. E não volta para testar você, mas para confirmar o que já foi ativado. Essas ausências provocam tensão, angústia. Você sente o vazio, questiona. Mas é nesse espaço que você prova seu valor vibracional. Jung chamaria esse intervalo de no paradoxo da separação, onde o ego masculino precisa sentir que você existe sem ele. E se ele voltar, é porque você não fez ruído, manteve-se inteira. Quinto sinal, a presença inevitável. Ele começa a aparecer nos seus mundos, nos seus círculos, nos seus projetos, nas suas redes, sem que você o chame. Ele surge por sincronicidade. Ele se faz presente por força interna, como se algo o puxasse até você. Essa presença inevitável é um indício de que você já conquistou um espaço no inconsciente dele. Ele não planejou, não conspirou, foi compelido. E isso é a escolha inconsciente em ação. Quando esses 5 sinais começarem a se manifestar em sua vida, olhar profundo, toques sutis, voz que se aproxima, fugas e voltares e presença inevitável, você entenderá que ele está te escolhendo, sem perceber. E o segredo jungiano é este: você nunca o fez escolher conscientemente. Você o capacitou a reconhecer você como destino de alma. A jornada que percorremos até aqui não foi apenas sobre entender os sinais de um homem, foi sobre decifrar os movimentos sutis da alma quando ela começa a se reconhecer na presença do outro. Você talvez tenha chegado aqui buscando respostas sobre ele, mas agora talvez perceba que tudo sempre foi sobre você, sobre o seu campo vibracional, sobre a mulher que você está se tornando, não para ser escolhida, mas para ser percebida em sua inteireza. Os sinais que ele emite, mesmo sem saber, são respostas ao que você vibra em silêncio. O olhar que se demora, o toque que escapa, a voz que hesita, os sumiços e retornos, a presença inevitável, são todos espelhos, reflexos da sua energia quando você retorna para si. Jung diria que aquilo que procuramos no outro é, muitas vezes, a projeção do que esquecemos em nós. E quando você se recorda de si mesma, ele sente, mesmo que ainda não compreenda. Talvez você esteja neste momento entre a dúvida e o desejo, entre a esperança e a exaustão. Mas saiba, sua ânima está te chamando de volta. E quando você retorna ao centro do seu ser, quando assume seu lugar no mundo como quem se lembra de sua origem sagrada, o mundo inteiro começa a responder com outra frequência. O amor deixa de ser um jogo e passa a ser uma dança entre 2 seres conscientes que se encontram não para se completar, mas para se espelhar. E aqui está o ponto de virada. Você não precisa mais ser escolhida. Você só precisa ser. Ser com verdade, com presença, com sabedoria. Porque quando você ocupa seu espaço com essa consciência, a escolha deixa de ser uma dúvida dele e se torna um movimento natural do universo. Ele não te escolhe por medo de perder. Ele te escolhe porque sente que perto de você ele se encontra. Então, eu te convido agora a levar essa reflexão para além da tela. Feche os olhos por um instante e sinta. Qual é a energia que você está emitindo neste momento? Que tipo de amor você está chamando para a sua vida?
Se essa mensagem tocou algo dentro de você, compartilhe esse vídeo com outras mulheres que também estão despertando. Curta, comente, se inscreva. Não por obrigação, mas como parte de um movimento. Porque quando uma mulher se lembra de quem é, ela acende o caminho para todas as outras.